Capítulo 1. O significado dos milagres. Princípios dos milagres. 1. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões do amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente, como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma tão específica. Tudo o que precisa saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Milagres são direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos, porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis da física. Trazer mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Repetindo, milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reveste as leis da física. Trazem mais amor, tanto para o doador quanto para aquele que recebe. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através do milagre, o amor é compreendido, expressado. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico, o outro cria o espiritual. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico, o outro cria o espiritual. Um faz, o outro cria. O pensamento no nível mais baixo faz, o pensamento no nível mais alto cria. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim libertam o futuro.
Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem a convicção, deterioram-se em mágica. Quem não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para o fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distantes do nível corporal. É por isso que curam. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam só uma em Deus. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem da cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não as do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, e não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo dos milagres. Milagres são sinais naturais do perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los a outros. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão pode ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Milagres rearranjam e colocam todos os níveis em uma perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. E podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre. Tu és um milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo o mais é o próprio pesadelo e não existe. Somente as criações de luz são reais. Só queria voltar aqui. Bem, milagres são partes de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo, em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a liberação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo.
A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são assim um meio, e a revelação é um fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Por reconheceres o espírito, os milagres ajustam os níveis de percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas. E os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eu, no caso, Jesus Cristo. Eles intercedem pela sua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Milagres te honram, porque és amável. Eles dissipam as ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente das prisões das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Milagres restauram a mente à sua plenitude, pois, por espiar o senso de carência, estabelecem uma proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressões do amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal qual Deus a criou. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como um catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo, mecanismo dos milagres. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as suas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. O único lugar onde eu adorei a palavra universal. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Um dos maiores
Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado para a prontidão de milagres. Prontidão para o milagre. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação, aceitação do desfazer. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo da comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários da comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade dos milagres cessa. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade do tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, o milagre é intemporal. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo.